autonomia do Banco Central e a lei anti-ganância. Fala galera do canal Politicar Progressista, estou eu aqui novamente, Paulo Henrique Faria, para dar um pitaquinho sobre política e até, como é o caso de hoje, economia do nosso país especialmente. Certo? Antes de começar a falar sobre o que eu elenquei na chamada, inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você assiste pela primeira vez os vídeos por aqui. Se você já é inscrito, é sempre bom lembrar, ative o sininho para receber todas as notificações por aqui, todas as postagens que agora eu retomei por aqui, não é? Então é isso. Antes de falar sobre política, estou aqui trajado desse manto belíssimo, dourado, do grande Los Angeles Lakers, mais especificamente do craque LeBron James, o segundo maior e segundo melhor jogador da história, que na madrugada de ontem para hoje se tornou recordista absoluto de pontos na NBA. Foi um momento histórico, então, como um grande torcedor do LA Lakers e admirador do grande LeBron James, faço aqui a minha homenagem. Também dedico esse vídeo às mais de 11 mil vítimas fatais na Turquia e na Síria, vocês viram, por conta de terremotos, tragédia tristíssima. Infelizmente, a tendência é que se tenha mais de 20 mil vidas perdidas. Então, forças positivas, as minhas condolências aos irmãos turcos e sírios. Certo? Bom, vamos agora falar sobre política. Esse vídeo de hoje ele vai ser basicamente dedicado a dois assuntos muito importantes da política econômica, para ser mais exato, da macroeconomia e até mesmo da microeconomia. Obviamente, eu não sou um especialista nessa área, não sou economista, sou jornalista, li algumas coisas sobre, alguns livros, e obviamente acompanhei muitas coisas que o Ciro disse nas inúmeras palestras, eu perdi as contas, dentre outros grandes economistas, como a Mônica de Bollio, o André Roncalha, o Eduardo Moreira, a Laura Carvalho, entre outros, vários tantos do Brasil e até de fora. Bom, mas vocês viram que surgiu a polêmica, primeiro do Banco Central. Vocês viram que o Lula, vejam só, ele se imbuiu de criticar fortemente o atual presidente do BC, do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é declaradamente de direita, liberal, não é da turma do, enfim, ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, é bolsonarista, todo mundo sabe disso, o cara foi votar com a camisa da Seleção Brasileira em outubro do ano passado, não é? Mas para além dessa questão ideológica, política, tem a questão dele servir ao mercado. Então, assim, a gente sabe que o Lula e o PT têm, sim, um pezinho ali no neoliberalismo, no tripé macroeconômico, mas nesse caso, ele está certo. Eu acho que ele tem que constranger mesmo esse atual presidente do BC para que ele se retire, tal qual o Ciro disse, vocês lembram? Abril do ano passado eu já dizia isso. E ele reforçou ao vivo lá no My News, vocês lembram? Eu até fiz react sobre isso aqui no nosso canal, repercutiu bastante na grande mídia. E não por acaso, a grande mídia também está criticando fortemente o Lula agora, por essas declarações dele criticar fortemente a alta taxa de juros. Os bancos sempre dão as cartas, taxa Selic agora 13,5%. O Lula está correto em criticar tudo isso, não é? E eu espero que não seja só bravata, só retórica. Ele tem que continuar nessa luta contra o rentismo, por mais que a gente sabe que é até a página 2, mas ele tem que continuar nisso e para ver se esse picareta, esse neoliberaleco do Campos Neto saia do BC. Para além do que o Ciro já defendeu muito no passado recente, agora o Lula e até alguns nomes do PT, destaco aqui a ação do PSOL. Todos os seus 12 deputados federais entraram com uma ação para impedir que essa autonomia do Banco Central prevaleça, que vem desde 2021, a bem da verdade. Essa autonomia ela é muito ruim, ela favorece só aos grandes empresários, aos ricos,
e, obviamente, aos bancos, ao mercado financeiro. Não é interessante que os juros abaixem para as pessoas conseguirem comprar casas novas, carros novos ou bens de consumo duráveis ou não. Esses picaretas estão se lixando para a proposta, por exemplo, do Ciro de não ter essa autonomia e perseguir sempre a menor taxa de juros a pleno emprego, como é lá no Fed, no Federal Reserve, que é o BC dos Estados Unidos. E lá os juros são muito menores. Na Europa, então, nem se fala. No Japão, na China. Vocês estão cansados de saber, vocês que acompanham política, economia, e o Ciro Gomes, como eu há alguns anos, ele bateu muito nessa tecla. Então, assim, eu destaco essa ação do PSOL, ela que é encabeçada aí pelo ótimo deputado Glauber. Apesar do Boulos ter dado uma bola fora em alguma declaração sobre isso no Twitter, acho que o caminho não é esse. Acho que sim, a gente tem que constranger o mercado financeiro e os bancos para que se tenha, assim, essa derrubada da autonomia. Também não concordo com a independência do Banco Central. Repito, não é por uma questão política e ideológica, mas é porque as pessoas não aguentam mais. Os juros estão altíssimos. E a Selic sim impacta na macro e na microeconomia. Então a gente tem que sim endossar esse discurso, tem que criticar sim fortemente como é gerido o Banco Central e os bancos no Brasil, como os juros se propagam na nossa realidade. Para fechar o vídeo, agora a parte 2 da política econômica. Vocês viram que o grande senador Cid Gomes, ele apresentou o projeto Lei Antiganância, que obviamente tem a autoria do Ciro Gomes, o seu irmão, mas também tem ali fortes indícios de participação dos grandes economistas, o Nelson Marconi e o Mauro Benevides Filho, que também foi reeleito deputado federal, que faz parte de alguma maneira desse governo Lula. É muito importante, só em poucas palavras, por exemplo, se você pegou um empréstimo de R$1.000 e já pagou 2.000, automaticamente a sua dívida já é perdoada. Por que isso? Para não ter os juros exorbitantes que os bancos e as financeiras praticam contra o cidadão médio brasileiro. Então é muito importante essa apresentação de lei. Espero que seja aprovada no Senado, depois que vá para a Câmara dos Deputados e, se tudo for dentro dos conformes, que o presidente Lula sancione a mesma. Não é mesmo? Além disso, vocês viram que o atual ministro da Economia, o Fernando Haddad, ele apresentou a renegociação das dívidas para tirar o nome das pessoas, mais de 64 milhões de brasileiros do SPC e Serasa. Não é o mesmo nome, não é o limpa-nome, nem o SPC, obviamente, mas tem o mesmo efeito. Então, é destacável. A gente tem que dar os parabéns para os acertos do governo Lula. Criticar o que tem que ser criticado, mas elogiar as boas vontades e, obviamente, os acertos. Eu vi gente, tá copiando o Ciro, tá fazendo tudo que pregava o PND. Gente, a boa ideia ela tem que ser seguida. Se o Ciro, infelizmente, não foi eleito presidente, que as suas ideias vão adiante. Eu quero um país melhor. A gente tem que tratar a política de maneira racional, não como religião ou time de futebol. Certo? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Na sexta-feira deve ter um shortzinho exclusivo para vocês aqui no canal sobre algum outro tema quente aí da semana. Também, obviamente, vou gravar um vídeo rápido, exclusivo para os membros aqui do canal. Aproveitando o ensejo, torne-se membro aqui no canal para nos ajudar. São 3 níveis de participação. Aos poucos eu estou retomando esses materiais exclusivos para os mesmos e, obviamente, você nos ajuda a continuar nessa caminhada. Se você não puder se tornar membro, você pode fazer uma doação para o nosso Pix, que é esse que aparece na tela. Não é mais aquele antigo canal ciroprogressista.com, mas esse, phasfaria120188@gmail.com, meu e-mail pessoal. Antes era no Nubank, agora é no Banco Inter,
qualquer valor, 50 centavos, R$1, R$1,50, R$5, R$15, enfim, o que vocês puderem e quiserem, vai ajudar bastante para que a gente continue com esse espaço de discussão política e econômica aqui para vocês. Beleza? Se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Dê like aí, é importante para rodar o vídeo, para favorecer nos algoritmos. Compartilhe esse vídeo no seu grupo familiar de WhatsApp, no Facebook, no Telegram, enfim, em todos os espaços possíveis. Comente sobre tudo o que eu expus aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam dessa declaração do presidente Lula, criticando fortemente o Roberto Campos Neto e a taxa de juros altíssima, a Selic, novamente alta? Vocês gostaram dessa apresentação aí do Fernando Haddad, para essa, digamos, nome limpo? O que vocês acharam também da lei anti-ganância apresentada pelo senador Cid Gomes? Quero ouvir a sua opinião. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, um abraço e até mais.